Capítulo 13. Elizabeth estava sentada nos degraus da frente, com os pés de molho em uma panela cheia d'água. De onde eu estava, no ponto de ônibus, ela parecia pequena, e seus tornozelos expostos, pálidos. Ela ergueu os olhos enquanto eu me aproximava e senti uma onda de nervosismo. Eu sabia que ela ainda não havia terminado comigo. Naquela manhã, o grito de Elizabeth, seguido do baque alto de um salto de madeira contra o piso de linóleo, anunciara que ela havia descoberto os espinhos de cacto. Então eu me levantei, me vesti e desci as escadas correndo, mas quando entrei na cozinha, ela já estava sentada à mesa, comendo tranquilamente seu mingau de aveia. Não levantou a cabeça para me olhar. Quando entrei, nem falou nada quando eu me sentei. Fiquei furiosa com sua falta de reação. "O que você vai fazer comigo?" Gritei, e a resposta de Elizabeth me desconcertou. Com um olhar sarcástico, ela me disse que cactos significavam amor ardente, e embora talvez nunca conseguisse consertar os sapatos, estava grata pelo sentimento. Balancei a cabeça com violência, mas Elizabeth me lembrou o que havia explicado no jardim outro dia. Cada flor tinha apenas um significado para evitar confusões. Peguei minha mochila e saí andando em direção à porta, mas Elizabeth veio atrás de mim, pressionando um buquê contra a minha nuca. "Não quer ver minha resposta?" perguntou. Dei meia volta e deparei com pétalas roxas minúsculas. "Baunilha dos jardins", disse ela, "amor devoto." Eu não tinha parado para recuperar o fôlego. Então, o que disse em seguida saiu como um sussurro feroz. "Cactos significam odeio você", falei, batendo a porta na sua cara. Agora, um dia inteiro de aula havia passado e minha raiva tinha se reduzido a algo parecido com arrependimento. Mas Elizabeth sorriu ao me ver, sua expressão transmitindo boas-vindas, como se tivesse esquecido completamente minha declaração de ódio de poucas horas antes. "Como foi o primeiro dia de aula?" "Péssimo", respondi. Subi os degraus de 2 em 2, minhas pernas se esticando ao máximo, em minha tentativa de passar por Elizabeth. Mas ela estendeu depressa seus dedos finos e os fechou em volta do meu tornozelo. "Sente-se", ordenou, segurando-me, com firmeza, impedindo que eu fugisse. Virei-me e me sentei no degrau logo abaixo de Elizabeth para evitar seu olhar. Mas ela me puxou para cima pela gola da blusa até ficarmos cara a cara. "Assim está melhor", falou, dando-me um prato com uma pera cortada e um muffin. "Agora coma. Vou lhe dar uma tarefa que pode levar a tarde inteira. Então, você vai começar assim que terminar de comer isso." Eu odiava o fato de Elizabeth cozinhar tão bem. Ela me mantinha tão bem alimentada que eu nem havia recorrido ao queijo processado, que escondera na gaveta da minha mesa. As peras no prato estavam descascadas e descaroçadas. O muffin cheio de pedaços quentes de banana e lascas de pasta de amendoim derretida. Comi até o último pedaço. Quando terminei, troquei o prato por um copo de leite. "Pronto", disse ela. "Agora você já pode passar o tempo que for preciso tirando cada espinho de dentro dos meus sapatos." Elizabeth me entregou um par de luvas de couro grandes demais para as minhas mãos, uma tesoura e uma lanterna. "Quando terminar, calce-os e suba e desça estes degraus 3 vezes para me provar que conseguiu." Joguei as luvas escada abaixo e elas aterrissaram como mãos esquecidas no chão de terra. Enfiando minhas mãos nuas dentro da escuridão do sapato,
Vasculhei o couro macio com os dedos em busca de espinhos. Encontrei um e o prendi entre as unhas, arrancando-o e jogando no chão. Elizabeth ficou me observando trabalhar com uma concentração silenciosa. Primeiro o revestimento interno, depois as laterais e, por fim, a ponta dos dedos. O sapato com o qual Elizabeth tinha pisado foi o mais difícil, pois seu peso cravara os espinhos até o fundo do couro. Arranquei um por um com a tesoura, como uma cirurgiã desleixada. Se não é amor ardente, então o que é? Perguntou Elizabeth quando eu já estava quase terminando a tarefa. O que significa, senão sua devoção eterna e compromisso apaixonado para comigo? Já falei antes de ir para a escola, respondi. Cactos significam odeio você. Não significam, disse Elizabeth com firmeza. Se quiser, posso lhe ensinar a flor que significa ódio, mas essa é uma palavra vaga. O ódio pode ser passional ou desdenhoso. Pode nascer da antipatia, mas também do medo. Se você me disser exatamente o que está sentindo, poderei ajudá-la a encontrar a flor certa para transmitir sua mensagem. Não gosto de você, falei. Não gosto que me tranque do lado de fora da casa ou me jogue em cima da pia da cozinha. Não gosto que fique tocando minhas costas, apertando meu rosto ou me forçando a brincar com Perla. Não gosto das suas flores, das suas mensagens, nem dos seus dedos finos. Não gosto de nada a seu respeito e também não gosto de nada no mundo. Muito melhor. Elizabeth parecia sinceramente impressionada por meu monólogo repleto de ódio. Sem dúvida, a flor que você está procurando é o cardo, que simboliza a misantropia. Misantropia significa ódio pela humanidade ou falta de confiança nela. Humanidade significa todo o mundo? Sim. Pensei naquilo, misantropia. Ninguém nunca tinha resumido meus sentimentos numa única palavra. Repetia mentalmente até me certificar de que não a esqueceria. Você tem essa flor aqui? Tenho, disse ela. Termine sua tarefa e vamos procurar juntas. Tenho que fazer uma ligação e só vou sair da cozinha depois disso. Quando nós duas tivermos terminado, podemos sair em busca de cardo. Elizabeth entrou em casa mancando, e quando a porta de tela se fechou com um baque, subi correndo os degraus, agachando-me debaixo da janela. Esfreguei minha mão contra o couro macio dos sapatos para ver se havia deixado escapar algum espinho. Se ela iria finalmente dar o telefonema que vinha tentando havia vários dias. Eu queria ouvir. A ideia de que Elizabeth, que nunca parecia tropeçar nas palavras, tivesse dificuldade de dizer alguma coisa era intrigante. Bisbilhotando pela janela, eu a vi se sentar diante do balcão da cozinha. Ela discou 7 números depressa. Talvez tenha escutado o primeiro toque. Mas então desligou. Tornou a discar lentamente desta vez. Manteve o telefone colado à orelha. Mesmo de onde eu estava sentada, pude ver que ela estava prendendo a respiração. Elizabeth ficou ouvindo por um bom tempo. Por fim falou. Catherine. Ela tapou o fone com uma das mãos e emitiu um som entre um engasgo e um soluço. Observei-a secar os cantos dos olhos. Então, levou o fone de volta à boca. Aqui é Elizabeth. Ela fez mais uma pausa e agucei a audição, tentando escutar a voz que vinha do outro lado da linha, mas não consegui. Elizabeth prosseguiu em tom frágil. Sei que já se passaram 15 anos e que você provavelmente achou que nunca mais teria notícias minhas.
Para ser franca, eu achei que você nunca mais teria notícias minhas. Mas eu tenho uma filha agora e não consigo parar de pensar em você. Percebi que ela estava falando com uma secretária eletrônica, não com uma pessoa. Suas palavras se atropelavam cada vez mais rápidas. Sabe, disse ela, a primeira coisa que todas as mulheres que conheço que tiveram bebês fizeram foi ligar para as mães. Querem sua companhia, mesmo que as odeiem. Então, Elizabeth soltou uma risada, relaxando os ombros, que até esse momento estavam erguidos quase até as orelhas. Ela brincou com um fio espiralado em seu dedo. Entendo isso agora, sabe? De uma forma totalmente diferente. Como nossos pais estão mortos, você é tudo o que me resta. E penso em você o tempo todo, quase não consigo pensar em outra coisa. Elizabeth fez uma pausa, talvez pensando no que dizer em seguida, ou em como dizê-lo. Eu não tive um bebê, pretendia ter, quer dizer, pretendia adotar mas acabei arranjando uma menina de 9 anos. Um dia, quando nos encontrarmos, vou lhe contar essa história direito. Espero que isso aconteça. Enfim, quando você conhecer Vitória, vai entender. Ela tem olhos selvagens, iguais aos que eu tinha quando era pequena. Depois que descobri que a única maneira de tirar nossa mãe do quarto era atacar fogo na cozinha ou quebrar todas as conservas de pêssego da estação. Elizabeth voltou a rir, secando os olhos. Embora ela estivesse chorando, não parecia. Lembra? Então, só estou ligando para dizer que perdoo você pelo que aconteceu. Faz tanto tempo, uma vida, na verdade. Eu deveria ter telefonado há anos e sinto muito por não ter feito isso. Espero que você me ligue ou venha me ver. Sinto sua falta e quero conhecer Grant. Por favor. Elizabeth aguardou, esperando, então colocou o telefone no gancho com tanta suavidade que mal pude ouvir o clique. Desci correndo os degraus e fiquei olhando atentamente para os sapatos de Elizabeth, torcendo para ela não ter notado que eu estava ouvindo. Por fim, ela saiu da cozinha e desceu mancando a escada. Seus olhos estavam secos, mas ainda brilhavam. Ela parecia mais leve do que nunca, até mais feliz. Bem, vamos ver se você conseguiu, disse ela. Experimente-os. Calcei os sapatos, então tornei a tirá-los, arrancando do meu dedão um espinho que tinha deixado escapar. Em seguida, calcei-me de novo, subi e desci os degraus 3 vezes. Obrigada, disse ela, calçando um sapato no seu pé ileso e suspirando de prazer. Ah, muito melhor. Ela se levantou devagar. Agora vá até a cozinha e pegue um pote de geleia vazio no armário dos copos, um pano de pratos e a tesoura que está em cima da mesa. Fiz o que ela pediu e, quando voltei, ela estava parada sobre o último degrau, tentando se apoiar no pé machucado. Olhou da estrada para o jardim e do jardim para a estrada, como se não soubesse bem para onde ir. O cardo cresce em qualquer lugar, falou. Talvez por isso os seres humanos sejam sempre tão cruéis uns com os outros. Ela deu o primeiro passo em direção à estrada e fez uma careta. Você vai ter que me ajudar ou não vamos chegar nunca, disse segurando meu ombro. Você não tem uma bengala ou coisa parecida? Perguntei, afastando-me do seu toque. Elizabeth riu. Não, você tem? Não sou uma velha, embora você possa pensar que sim. Ela estendeu o braço na minha direção e dessa vez não recuei. Elizabeth era tão alta que teve que se curvar para se apoiar no meu ombro. Seguimos até a estrada a passos lentos.
Ela parou uma vez para ajeitar o sapato antes de prosseguirmos. Meu ombro queimava debaixo de sua mão. Aqui, falou Elizabeth quando chegamos à estrada. Ela se sentou no cascalho, recostando-se contra a haste da caixa de correio. Está vendo? Está em toda a parte. Ela indicou com um gesto a vala que separava a rodovia das fileiras de vinhas. Sua profundidade equivalia à minha altura. Era cheia de plantas duras e secas, sem uma flor. Não estou vendo nada, falei decepcionada. Entre na vala, ordenou ela. Eu me virei e deslizei pela parede de terra íngreme. Ela me estendeu o pote de geleia e a tesoura. Procure flores do tamanho de moedas que já foram roxas, embora, a esta época do ano, provavelmente já tenham ficado marrons, como tudo no norte da Califórnia. Elas são afiadas, por isso, quando as encontrar, corte-as com cuidado. Peguei o pote e a tesoura, agachando-me em meio às plantas. A vegetação era espessa, dourada e cheirava a final de verão. Cortei uma planta seca na altura da raiz. Ela ficou em pé onde estava, sustentada por todos os lados pelas outras plantas. Desembaraçando-a, eu a atirei no colo de Elizabeth. E essa? Sim, mas esta aqui não tem flores. Continue procurando. Escalei alguns centímetros pelo lado da vala para ter uma visão melhor, mas ainda assim não achei nada roxo. Frustrada, peguei uma pedra e a atirei com toda a minha força. Ela atingiu a parede oposta, ricocheteando de volta na minha direção e me obrigando a saltar para não ser atingida. Elizabeth deu uma gargalhada. Pulando de volta para o meio do mato, separei as plantas com as mãos e examinei cada talo seco. Achei! Disse finalmente, arrancando um botão do tamanho de um trevo e jogando-o dentro do pote. A flor parecia um pequeno baiacu dourado com um tufo desbotado de cabelo roxo. Subi até onde estava Elizabeth para lhe mostrar a flor, que saltitava dentro do pote como se tivesse vida própria. Tapei-o com a mão para que ela não escapasse. Cardo, falei, entregando-lhe o pote. Para você, acrescentei. Estendi meu braço desajeitadamente e toquei seu ombro. Talvez aquela fosse a primeira vez na vida que eu tomava a iniciativa do contato físico com outro ser humano. Pelo menos era a primeira de que me lembrava. Segundo Meredith, quando bebê eu gostava de pegar as coisas, sempre esticando as mãos para agarrar cabelos, orelhas, ou dedos quando conseguia encontrá-los, ou, quando não conseguia, as tiras da minha cadeirinha de bebê dentro do carro, com meus punhos arroxeados e pulsantes. Mas não me lembrava de nada disso. Então, meu gesto, o breve contato da palma de minha mão com a omoplata de Elizabeth me surpreendeu. Recuei um passo, fuzilando-a com o olhar, como se tivesse sido obrigada a fazer aquilo. No entanto, ela apenas sorriu. Se eu não soubesse o que significa, estaria encantada, falou. Acho que essa é a maior gentileza que você já fez para mim. E tudo isso para expressar seu ódio e desconfiança em relação à humanidade. Pela segunda vez naquela tarde, seus olhos se encheram de lágrimas, mas, como antes, ela não parecia triste. Elizabeth estendeu os braços para me abraçar, mas antes que pudesse me puxar para junto de si, eu me desvencilhei, saltando de novo para dentro da vala.